A gente não pode perder a oportunidade de ter você aqui, né, para discutir outros assuntos. Porque, Claro. né, enfim, pela bagagem que você tem. E eu vou fazer um link agora de uma expressão que você utilizou para uma coisa que eu falo muito, e aí eu queria a tua opinião. Você usou há pouco a palavra soberba. É por causa dessa soberba que a gente, ano que vem, completa 24 anos sem ganhar um título mundial? Acho que sim. Acho que sim. Quando você vê essa invasão de treinadores estrangeiros, e aí eu recebi algumas pancadas quando eu usei o termo, gente, nós invadimos o mundo árabe, os brasileiros, nós invadimos lá, nós invadimos a Ásia. Eu, quando trabalhei em Portugal, nós éramos 6 ou 7, era uma invasão na primeira divisão de Portugal, é invasão. Então, a invasão que eu não tem pejorativo nada daí, é a invasão portuguesa. E por que aconteceu isso? Aconteceu isso pela nossa soberba. Porque eu, quando faço mentoria com jogadores ou treinadores, eu pergunto, o que um jogador faz dentro de campo? Aí ele diz assim, não, eu cruzo, faço, eu pego ali, eu corto, eu tenho que antecipar, eu tenho que fechar, tem que ir transição. Eu digo, não, o jogador só faz 3 coisas dentro do campo. Ele pensa, decide e executa. E como nós éramos os maiores executores, os melhores executores do mundo, nós ganhamos 5 títulos. Porque nós éramos os melhores. Os caras eram cintura dura. Teve treinador? Teve. O que o Zagallo fez em 70, não vamos dizer que não teve a mão do Zagallo. O que o Filipão fez em 2002, botando o Edmilson ali, teve a mão que o Tele dele. fez. O Tele fez Mesmo também, sem ganhar. Mesmo sem ganhar. Não, vamos tirar isso. Mas a execução era melhor. Eles começaram com as escolas dele, né? A Alemanha, quanto tempo tem a escola de treinadores? A Itália, Convertiano, Portugal, quanto tempo tem? Espanha, todos eles têm. Nós temos a nossa aí, que não tem 12 anos. Então, eles começaram a pensar muito o jogo, a decidir e a executar. Eu me lembro que agora já não falam tanto que eles sabem o meu pensamento dos 3, mas alguns treinadores eu perguntava para ele assim, o que te aborrece num jogador? Ele disse, me aborrece muito quando ele cruza mal, chuta mal, cabeceia mal, finaliza mal. Eu disse, legal, pô. E aí, ele te aborrece? Ele pensou, ele decidiu. Por quê? Eu estou vendo o jogo. O jogo está ótimo para eu usar o lado esquerdo do campo. Legal, já vi, já pensei o jogo. Vou usar. Vou fazer esse passe para a esquerda, mas vou fazer entre os zagueiros para ele atacar o espaço. Decidi e fiz o passe, mas errei no passe. Então eu acertei 2 e errei uma. Então, esse jogador é um bom jogador que só precisa trabalhar mais a execução. E eles começaram a fazer isso, a pensar muito o jogo, as decisões mais certas, e nós ficamos muito tempo na execução. E agora vem o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus aqui, e faz o que fez com o Flamengo. Pensa, decide, que ele dizia para todo mundo, tu não sabe como jogar, eu vou te ensinar a jogar. E o jogar dele não era com o pé, pô, porque o pé nós sabíamos, e ele mesmo dizia, ninguém joga melhor do que os brasileiros, mas não pensam, decidem mal, não se colocam. Porque quando eu tenho a bola, qual é a diferença do futebol de salão para o campo, né? Quando eu tenho a bola, todo mundo sabe o que eu vou fazer e dou as condições. No campo, eu espero esse cara ver o que ele vai fazer. Não, eu já tenho que estar dando as opções todas para ele poder pensar e decidir a coisa melhor. Então, eu acho que a soberba que nós tínhamos como 5 vezes campeões do mundo nos fez nos atrasar um pouco nisso aí. E agora a gente vai ter que correr atrás e começar. Eu acho que o nosso futebol, discordando de muita gente, eu acho que tecnicamente nós estamos errando muito. Nós estamos errando alguns passes dentro de campo, mas absurdamente nós estamos errando. Mas por quê? Porque a intensidade do jogo aumentou. Exatamente. A intensidade do jogo aumentou. Exatamente. E aí, qual é a comparação que eu faço sempre? Faça você todo dia a sua corrida. E você faz a sua corrida, eu corro 1 hora todo dia e eu corro a cada 10 minutos eu corro 5 quilômetros. Tá? E faz isso. Aí tu chega na hora do jogo, você tem que correr a cada 10 minutos, tem que correr 10 quilômetros. Você não vai aguentar, porque o teu coração não está acostumado. Então, eu tenho que treinar o jogo para jogar o treino. Então, a intensidade que eu tenho que dar no treino tem que ser tão forte como eu dou no jogo.
Então, quando eu faço isso, e eu tenho visto essa intensidade aumentar, mas isso está fazendo os nossos jogadores... Isso tem um reflexo. Tem um reflexo. Eles vão ter que se adaptar. É o processo que nós falamos aí do Terra, é o mesmo processo dentro de campo, tecnicamente. Mas até que ponto a intensidade do calendário também, que prejudica a quantidade de treinos, não é um grande obstáculo para esse desenvolvimento, para essa evolução técnica do futebol brasileiro? Mas em compensação agora você tem 5 substituições. Que esse é o grande agravante disso. Porque você começa... Continua tendo pouco tempo para trabalhar com o elenco. Né? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Agora, o que acontece? Você antecipa o cenário, aí começa o jogo, até 30 minutos, assim, pô, o que eu pensei daquele adversário tá certo, tá legal. Os outros 15 tu faz um ajuste. Aí tu vai pro vestiário, tu tensiona, direciona e celebra com o time. Volta. Aí nos 30 minutos entram 10 jogadores. É outro jogo. Uhum. É outro jogo. E aí, dependendo do elenco, porque se você tem um elenco e o teu adversário tem outro, óbvio que isso influencia no jogo. Isso. Porque é o seguinte, se você tem um elenco... termos de qualidade. Claro, se o teu elenco não tem a qualidade que o adversário tem, por mais que você tenha pensado o jogo, tenha trabalhado, você vai ter uma queda ali no jogo. Não, e são 10 jogadores em campo. E com algumas posições sofrendo pra caramba. Os laterais hoje em dia são os que mais sofrem. Totalmente. Porque as substituições são sempre frente na frente. Sim. Ele encara 2 jogadores. Um jogador encara 2. E aí, amigo... Aliás, nunca se substituiu tanto lateral também, né? Toda hora. Os caras que mais saem do jogo... Tem treinador que troca os 2 laterais. Quem mais sai do jogo hoje são os 2 laterais e os 2 que jogam na frente também pelo lado do campo. Por causa do desgaste físico. A gente que é comentarista, a gente diz, né? Ó, tá na hora de trocar. Pois é. Tá na hora de trocar. Aliás, Agora, tem um outro detalhe aí também, que aí já é questão de geração, né? Geração. Você vê um Beckenbauer jogar uma Copa do Mundo com a tipóia aqui e jogar pra cacete, né? Você vê a Copa do Mundo foi a final. Semifinal. Semifinal. Alemanha e Itália. Semifinal contra a Itália. E aí você vê, esse dia eu estava vendo um vídeo aí do Fábio Baiano no Corinthians e ele botando a mão, o Tite segura, daqui a pouco ele dá um pique lá, faz o gol e sai. Hoje em dia, o que está acontecendo com as 5 substituições, você não vê mais o jogador indo ao limite dele. Ele não vai ao limite dele. Mas o limite não pode ser perigoso, René? Hein? O limite, claro, sobretudo a questão muscular, se for músculo. Qualquer limite é sempre perigoso, porque é o limite. Agora, não, o limite que eu digo é o seguinte, mas existe um limite. Uma dorzinha não pode se transformar num algo mais grave? Existe a dor e existe o mental. Porque você conhece o teu corpo, tu sabe que aquela dor não vai te tirar e não vai... Mas aí agora qualquer coisa está tirando. Então tem essa também da gente estar diminuindo a capacidade... O limiar de resistência. O limiar de resistência está diminuindo também. Então a gente precisa... Eu falo sempre que a gente tem que trabalhar holisticamente o jogador. Tem que trabalhar em todos os setores eles. Se você precisa trabalhar só campo e bola, a gente vai ter o que está tendo aí. Jogadores que são bons com a bola, mas a estrutura dele. Eu fui procurado há 5 meses por um jogador de um clube aqui, do profissional do Rio, e disse assim, eu queria trabalhar contigo e tal. Eu digo, legal, vamos trabalhar. Porque tem um jogador que tem uma empresa que está analisando tudo que ele faz e tal. Eu digo, eu não faço isso. Ele, não, como assim? Não. Primeiro eu quero saber o que você tem aí dentro. Primeiro eu vou analisar você aí dentro, depois eu vou falar o que tem fora e aí a gente vai até analisar o que você está fazendo no jogo, posso te ajudar. Ele desapareceu. Só que ele foi para a reserva. Me procurou, coisa de um mês atrás, ele me procurou e eu disse, peraí, antes de fazer, a gente faz uma análise de perfil. Né? Tem algumas perguntas lá de um questionário mais idiotas do mundo, de uma ferramenta, e você, por quê? O que e como você faz, né? Por que, como e por quê. Aí eu entendo o que você tem aí dentro, para depois falar o que você está fazendo fora de campo. E aí ele chegou tão desesperado que eu disse, antes de fazer o perfil, deixa eu fazer uma UTI contigo. Senta aí, vamos conversar e tal. Melhorou um pouco, aí fizemos um perfil. O cara tem coisas dentro boas demais, cara. Esse cara pode evoluir, pode voar, mas tem as coisas ruins.
tem as coisas ruins também que você tem que ter cuidado. No teste aparece lá. Mas a gente enfatiza coisa boa para ele melhorar mais ainda e aí vai trabalhando aos poucos aqui com coisas que ele não tem. E aí, você gostou desse corte? Então segue a gente aqui no YouTube para receber outros cortes como esse daqui.